A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Bem, pessoal, estamos aqui na nossa lição final. Eu penso que eu poderia ensinar mais 10 lições. Mas o que eu realmente espero é que quando terminarmos essa daqui e orarmos, vocês tenham as ferramentas para conseguir saber por que e para que foram chamados, que vocês descubram como entrar nisso. E nessa lição de hoje, isso é muito importante, a gente vai fazer a pergunta: como eu maximizo o meu chamado? Então, é claro que é Deus quem te dá o aumento, mas temos que cooperar com os caminhos de Deus para maximizar o que Ele nos chamou para fazer. E essa sessão é muito importante, certo? Nós entendemos o refinamento, entendemos o ser guiado pelo Espírito, todos esses aspectos, mas como fazemos para maximizar? Bem, eu vou ter que ler muitas passagens aqui no início para estabelecer o que eu quero dizer. A primeira passagem, vamos voltar para Romanos 12:6, vejam isso. Tendo dons que diferem segundo a graça que Ele nos deu, usemos esses dons. Então vamos focar nisso, é preciso usá-los. Certo, eu quero destacar 3 palavras aqui e a primeira delas, eu destaco a palavra graça. Lembra que Paulo disse lá na primeira lição que tivemos que nosso chamado é segundo a graça de Deus? Você não pode cumprir o chamado de Deus em sua vida sem a graça. O problema é que a maioria das pessoas apenas vê a graça como um disfarce. Elas veem como um perdão de pecados, é claro, a salvação. Elas veem como um dom gratuito e imerecido. Veja, tudo isso é verdade. A graça de Deus perdoa os pecados, ela traz nossa salvação e você não consegue orar o suficiente para ter graça, certo? Mas o que muita gente não entende é que a graça também, ela também nos capacita para fazer o que não conseguimos fazer em nossa própria habilidade, certo? Então a minha definição de graça é a seguinte: é a capacitação de Deus que nos dá a capacidade para irmos além da nossa capacidade. 2 Coríntios 12:9, o próprio Deus diz ao apóstolo Paulo: a minha graça te basta porque o meu poder... Deus se refere à graça como poder. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza humana, na incapacidade humana. Pedro disse que a graça seja multiplicada em vocês, 2 Pedro 1, conforme seu divino poder. Pedro relaciona a graça de Deus ao poder divino, então é a capacitação de Deus que nos dá a habilidade de ir além. Uma segunda palavra que eu quero enfatizar aqui na passagem que diz que os dons diferem segundo a graça de Deus e nos diz para os usarmos, é a palavra dons. Dons vem da palavra grega, veja que graça é charis. Com um MA no final, nós temos carisma, certo? Então esta é a palavra para dons em Romanos 12:6. O que é isso? É um dom específico da graça que capacita um indivíduo a cumprir o que foi criado para fazer. Por exemplo, na minha vida, um dos carismas qual é? Escrever. Sabe, a minha nota no exame final do ensino médio em língua inglesa foi muito baixa. Todo esse tempo eu só conheci 2 pessoas que tiveram uma nota mais baixa do que eu nesse exame. Inglês era a pior matéria para mim no ensino médio, eu não escrevia nada. Imagina, um capítulo. Mas ainda assim, quando Deus falou comigo em 1990, primeiro eu ri, eu disse: não, Deus, você deve ter se enganado, você tem tantos filhos na terra que você está confundindo os filhos. E aí eu não fiz nada, porque afinal eu não sei escrever. Bem, 10 meses depois, 2 mulheres me procuraram de 2 estados diferentes dizendo a mesma coisa: se você não escrever, John, Deus vai dar a mensagem a outra pessoa e você será julgado. Quando a segunda mulher na Flórida me disse o que a primeira mulher tinha dito algumas semanas antes, a primeira era do Texas, a segunda da Flórida, quando ela disse isso eu fui tomado pelo temor de Deus. É melhor eu escrever, então eu peguei uma folha branca de papel e eu coloquei contrato em cima, certo? E eu escrevi um contrato com Deus. E disse: Deus, eu acho que você está cometendo um grande erro. Eu não sei escrever. Então eu preciso de graça porque eu não consigo. E eu assinei o contrato. Se eu soubesse o que sei hoje, diria: eu preciso de carisma. Eu assinei o contrato e hoje os livros já passaram de 10 milhões em distribuição em 93 idiomas. Eu fico maravilhado, ninguém mais do que eu sabe quem escreveu aqueles livros. Meu nome está nos livros porque eu fui o primeiro que leu eles. Ok, eu sei que vieram de Deus.
Isso é carisma. Um outro carisma que eu posso dizer que tenho na vida é falar. Sabe, na primeira vez que eu preguei para minha esposa, ela dormiu. Mas quando me tornei pastor de jovens e terminei a minha primeira pregação, tava todo mundo gritando, celebrando. Eu tremendo, feito vara verde, minha esposa olha para mim e diz: quem é esse homem? Aquele carisma veio à minha vida. Certo? Essa é a autoridade sobre a qual eu falei na lição passada. Então agora eu quero ir para outra passagem e quero trazer a terceira palavra. Que os homens nos considerem ministros de Cristo e mordomos. Todos somos ministros de Cristo, você que está assistindo, todos somos ministros. Mas ele diz que nos considerem mordomos. O que é um mordomo? Um mordomo é alguém que administra a propriedade de outra pessoa ou os interesses dela. Então, mordomo administra o que outra pessoa possui. Somos mordomos de quê? Carisma. A minha capacidade de falar não é minha capacidade. Minha capacidade de escrever não é minha, é a habilidade de Deus. Ele pôs na minha vida, eu administro. Preste atenção, quando você é um mordomo, você pode fazer o que quiser com o dom que Deus pôs na sua vida. Então, você pode administrar esse dom como quiser. Ok? Você vai usá-lo para edificar o reino, em obediência a Deus, ou você vai usá-lo para si mesmo? Então, o dom de Deus sobre a minha vida não é para mim, é para vocês. Minha habilidade de falar não é para mim, é para você. Minha habilidade de escrever não é para mim, é para você. Sabe, se todo mundo... Um bom amigo meu, lembra do cara das tropas especiais que eu falei? Eu amo esse cara. Ou eu falo com ele o máximo que eu consigo. Da última vez que eu falei com ele, ele disse: John, a última pessoa em que um SEAL pensa é em si mesmo. Isso não acontece. Ele disse: pensamos em todo mundo do pelotão. E por último, pensamos em nós. Eu disse: oh meu Deus, isso é uma pregação muito boa. Então... um mordomo é quem administra. Agora eu quero ir para uma passagem que traz essas três palavras de novo. Veja aqui em 1 Pedro 4,10. Como cada um recebeu o dom. O original para dom aqui é o quê? Carisma, é isso mesmo, muito bem. Que ministre, não sente sobre ele, que ministre o mesmo um para o outro, certo? Como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Estamos administrando a multiforme graça ou os vários carismas, certo? Eu quero enfatizar que todos os dons são diferentes. E eu amo como o apóstolo Paulo nos compara aos membros do corpo humano. Se você olhar para o meu corpo, eu tenho membros diferentes e cada um tem uma habilidade única que os outros não têm. Dedos fazem coisas que ouvidos não fazem, ouvidos fazem o que o estômago não faz, o estômago faz o que os pés não fazem e os pés fazem o que o fígado não faz. Feliz é o homem ou a mulher que conhece o seu dom e o seu chamado e atua neles. Infeliz é o homem ou mulher que opera no dom de outra pessoa. Não seria muito estranho se eu viesse aqui hoje com meu polegar estendido e dissesse: muito bem, pessoal, minha boca já falou demais, agora é hora do meu polegar falar. O meu polegar não é dotado para isso? Ok, mas o meu polegar pode pegar uma caneta. É difícil para minha boca pegar essa caneta. Ok, foi uma tentativa miserável, mas não pode ser feito. Meu polegar pega meus óculos de leitura quando eu preciso ler e eu os ponho. Assim são os dons de Deus. E sabe o que Deus diz? Ele diz: as partes do corpo que não são vistas, Ele dá mais honra a elas do que as partes que são vistas. Eu sei, as pernas têm bastante atenção, certo? As pessoas olham para você e dizem: que par de pernas, hein? Que par de pernas. Ora, vamos, eu sei que o Jonathan disse a você, Brandy, quando namoravam: oh, querida, que par de pernas você tem, hã? Pernas têm atenção, mas sabia que as pessoas conseguem viver sem pernas? Certo? Eu conheci um cara jogando golfe, ele perdeu uma perna num acidente de carro e ainda assim joga. Quando eu era mais jovem, eu conheci um garoto jogando golfe no colégio, ele só tinha um braço e era o segundo melhor do time. Jogava golfe com um braço. Você vive sem um braço ou sem uma perna, mas não vive sem um fígado? E eu nunca ouvi ninguém dizer: Jonathan, que fígado você tem, meu amigo, esse fígado é extraordinário. Não, o fígado é uma parte invisível, mas é mais valioso, mais importante do que a parte visível, a sua perna ou seu braço. Então nunca despreze. Ouçam o que eu digo. O chamado e os dons que Deus colocou em você. Você pensa: meu Deus, será que eu não estou servindo a Deus porque não estou no púlpito? O púlpito é uma parte visível. Pessoal, nunca desprezem a parte do corpo que Deus fez vocês serem. Amém? Certo. Então agora, voltaremos para Coríntios. Eu quero que vocês vejam isso, tá? Além disso, é requerido dos mordomos que sejam achados o quê? Fiéis. Repitam. Fiéis. Uma exigência de Deus para que sejamos mordomos é sermos fiéis. Agora, eu já ensinei em várias conferências de liderança, não quero envergonhar vocês porque já envergonhei muita gente com isso.
Mas eu falo, me digam qual a primeira palavra que vem para você para definir fiel. Eu vou mostrar aqui o que as pessoas dizem. Firme, confiável, leal, confiável, crível, verdadeiro. Aqui está a maioria das palavras que as pessoas dizem. Sabe a palavra que eu nunca ouvi em nenhuma conferência de liderança? Multiplicação. Mas é uma das definições mais importantes de ser fiel. E você diz, John, mas o que isso tem a ver? Lembra da parábola dos talentos? Ok? Um grande rei e um grande senhor, não é? Ele chama seus servos e entrega os bens dele para eles. Cada um segundo sua habilidade, não é? A um dá 5, a outro dá 2 e a outro 1. Deixa eu fazer melhor aqui. Eu vou personalizar. Eu vou dar 5 a Ashley, vou dar 3 ao Dave e ao Larry 1. Certo? E ele parte numa longa jornada. Então, a Ashley e o Dave trabalham e usam os dons que lhes foram dados. Ele chama de talento, se refere a dinheiro, mas aqui é uma parábola. Eu creio que Jesus está falando de dons. Então, eles os usam e multiplicam e conseguem, sabe, a Ashley consegue 10, Dave multiplica de 2 para 4, mas Larry é preguiçoso. Ele enterra seu dom. Então, o Senhor volta e acerta as contas. Ashley chega e diz, você me deu 5, aqui estão os 5 e mais 5, eu multipliquei o que você me deu. Sabe o que ele diz? Ele diz, muito bem, servo bom e fiel, vejam isso. Você foi fiel? Não, peraí, qual foi a única coisa que ele disse que ela fez? Ele não disse que ela chegava na hora no trabalho, ele não disse que ela era confiável, ele não... A única coisa que ele fala da ação dela foi a multiplicação, é a única coisa falada em toda a parábola. Ela multiplicou de 5 para 10. Você foi fiel, então Deus vê como ser fiel multiplicar o que ele confiou a você. Sobre o pouco eu lhe farei governar sobre muito, entra no deleite do teu Senhor. Com Dave é a mesma coisa, ele recebe exatamente a mesma recompensa. Muito bem, servo bom e fiel, certo? E então vem o Larry. Larry diz, aqui está seu 1 talento. Eu tive medo de você e aqui está o problema número 1. Ele tinha medo do mestre, não conhecia seu caráter. Ele não conhecia o caráter do seu mestre. Em nosso caso seria nosso pai, ok? Aquilo o paralisou, a intimidação em nossas vidas faz com que os dons fiquem dormentes. E ele diz, eu vi você como um homem duro, certo? Eu tive medo e te vi como um homem duro. Ele não conhecia o caráter do mestre e tinha medo, 2 coisas que te paralisam. Veja o que o mestre diz, ele diz, servo mau e o que mais? Preguiçoso. Agora, veja que mentalidade pequena temos na igreja. As pessoas dizem, eu tenho meu pequeno negócio aqui, ganho dinheiro suficiente para alimentar minha família, eu vou para a igreja, eu sirvo na igreja, eu sou fiel. Não segundo essa parábola. Segundo essa parábola, você é mau e preguiçoso. Sabe o que isso me diz? Que Deus vê, segundo essa parábola, os que mantêm como maus e preguiçosos e aqueles que multiplicam como fiéis e bons. Eu quero que você pare e pense nisso. Agora veja o que acontece aqui, sabe? Vai ficando pior. Ok? Veja o próximo quadro. Então tirem o talento do Larry e o deem a Ashley, que tem 10 talentos. Deixa eu só garantir que a gente está entendendo bem isso aqui. O Larry acaba com 0, a Ashley acaba com 11. Eu estava orando uma vez e lendo a minha Bíblia, e o Espírito Santo fala comigo, eu quero que ouçam isso. Ele disse, eu não sou socialista em meu pensamento. Deus falando comigo. Ele disse, eu penso de forma capitalista. E eu pensei, é o quê? Eu vou te mostrar o Deus socialista, ok? Se Deus fosse socialista, o que ele faria? Daria a cada um 3, não daria a Ashley 5, ao Dave 3 e ao Larry 1. Daria a cada um 3. Agora, claro, a Ashley e o Dave ainda seriam fiéis, e o Larry preguiçoso. Então, o que ia acontecer? Ashley e Dave acabariam com 6 e o Larry com 3, certo? Então esse Deus socialista tiraria um da Ashley e um do Dave, daria para o Larry e todos teriam 5. Esse é o tal Deus socialista? Deus não é socialista. A Ashley acaba com 11, o Larry acaba com 0. Então vejam o que Deus diz, vejam isso, pessoal. Porque a todo o que tem, e quem é a pessoa que tem aqui nessa parábola que multiplica? Mais lhe será dado e ele terá abundância. Mas para aquele que não tem, que é a pessoa que retém, até o que ela tem, lhe será tirado. Veja o que Jesus diz no Evangelho de Lucas aqui na tela. Aquele que é fiel no pouco, também é fiel no muito. Eu quero dizer de novo, aquele que multiplica naquilo que é pouco,
vai multiplicar no muito também. Aquele que é injusto no pouco, é injusto no muito. E se vocês não forem fiéis, ou seja, se não multiplicarem no que é dos outros, quem dará a vocês o que é de vocês? Deixa eu te dizer porque Deus não dá negócios gigantes para pessoas, porque quando trabalham para outras empresas, elas não multiplicam. Não trabalham com paixão, não trabalham como se fossem deles. E Deus diz, se você não tem caráter para trabalhar nessa empresa, como trabalharia na sua, como eu posso te dar o que é seu? Então, multiplicação é fundamental. Eu olho para a nossa vida, minha e da Lisa, estávamos pregando em pequenas igrejas com pouco mais de 100 pessoas. Deus me disse para escrever, mas nenhuma editora publicaria meus livros. Eu fui lá e escrevi, passei o ano inteiro escrevendo o livro. E eu escrevi outro livro. E entenda isso, eu tinha bebês, eu era o office boy do ministério, eu era o secretário do ministério, eu separava as correspondências lá, e estou escrevendo um livro. E ainda estou viajando. Eu não tinha tempo. Eu honestamente estava tipo, ok, eu vou escrever esse livro, muito embora eu tenha todas essas responsabilidades. E Deus me observou, escrevendo aquele livro sem editora. Na verdade, eu entrei em contato com 2 editoras. Uma não respondeu, a outra disse, não queremos publicar esse estilo. Então, eu imprimi o livro com um pouco de dinheiro que juntei e vendíamos nas igrejas onde íamos. Ok? 80 pessoas compraram o livro. Mas ninguém mais na nação e outras nações estava recebendo o livro, e eu disse, Deus, eu sei que você me disse para escrever um livro para as nações. Então, Deus disse, escreve outro livro, e eu, ok, lá vai mais um ano. E nenhuma editora queria. E então uma editora pegou o 3º livro, A Isca de Satanás. Bem, o livro explodiu, agora já vendemos 2 milhões. E eu lembro que eu ficava frustrado, porque em igrejas eu só conseguia pregar um capítulo de um livro. Um dia Deus disse, ele é fiel. Ele disse, eu quero que você crie estudos. E eu pregava 12, 30 mensagens, peguei uma empresa para fazer um guia de leitura profissional. O pessoal da minha equipe mandou esses estudos de Isca de Satanás e Debaixo de Suas Asas para algumas igrejas. As igrejas começaram a triplicar a sua frequência, sem brincadeira. E começaram a contar a outras igrejas e outras, e logo tínhamos mais de 20 mil igrejas usando nossos estudos. Um dia eu estava lá no meu porão, 31 de maio de 2010, e Deus me disse, você foi fiel com a comunidade de língua inglesa. E foi daí que toda essa mensagem veio. E ele disse, agora eu quero que essas mensagens cheguem a cada pastor e líder do mundo. Naquele ano entregamos 271.700 livros a pastores no mundo inteiro, acho que 54 países. No ano seguinte, 1,3 milhão. No ano seguinte doamos 2,4 milhões, no outro ano 2,7. Esse ano, até o final, serão 3,6 milhões, ao total são 12 milhões de recursos doados. Na verdade, se eu considerar o custo, são mais de 10 milhões em recursos por todo o mundo. Se alguém tivesse me dito que eu faria isso, 30 anos atrás eu teria uma crise de riso. Primeiro eu diria, eu não escrevo, então não virá nenhum livro sequer. Mas então um dia eu estava pesquisando no meu arquivo de profecias e eu percebi que eu tinha essa palavra profética que me foi dada no começo da década de 80. E dizia, você será uma árvore que nutre e nações vão se beneficiar e amadurecer a partir dela. Ele disse, eu levanto um exército de pessoas para estar com você na obra que eu te chamei para fazer. E eu ali sentado olhando para aquilo pensei, esse foi o vislumbre que ele me deu. E agora aqui está sendo cumprido. E eu só tenho 57 anos. Meu Deus, o que será daqui a 10 anos? Mas Deus espera que nos multipliquemos. O primeiro comando foi sede fecundos e multiplicais, não tem a ver só com bebês. Ele diz, tudo que eu der a você, quando você devolver, que seja multiplicado. Agora eu quero te mostrar essa passagem. Apocalipse 17:14, isso vai unir tudo. Você está pronto para isso? Você está pronto para essa passagem? O Cordeiro os vencerá, porque ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e os que estão com ele são chamados, lembrem, chamados, escolhidos, já falamos, escolhidos, e fiéis. Chamados, pagaram preço para serem escolhidos, e uma vez escolhidos, eles multiplicaram. E são estes que estarão com o Cordeiro quando ele voltar e derrotar o anticristo. Isso não é maravilhoso? Deixa eu mostrar uma última passagem. Isso está em Romanos 11:29. Eu quero que você anote aí nas suas anotações. Porque os dons de Deus e o seu chamado são irrevogáveis. Lembra que eu disse que não é tarde demais? Não é tarde demais.
Não é tarde demais para fazer o que Deus te criou para fazer. Eu preguei isso numa conferência na Hillsong anos atrás. E uma pastora ficou furiosa. Ela era uma pastora e ela foi falar com o nosso representante australiano no hotel depois do culto. Ela disse: ele não pode estar falando sério com aquilo que ele disse lá. Nosso representante australiano disse: sim, ele está falando sério, ele sempre quer dizer o que diz. Por que você está tão furiosa? Ela disse: bem, quando eu era jovem eu tinha sonhos e visões, ambos, de mim mesma ministrando ao povo nas Filipinas. Ela disse: eu tenho sido pastora presidente da mesma igreja na Austrália há 35 anos. E o nosso representante na Austrália disse: o que você vai fazer sobre isso? Ela não sabia o que dizer. Descobrimos que um ano mais tarde ela entregou a igreja ao seu pastor auxiliar logo depois daquilo. E ela está nas Filipinas e ela disse exatamente assim: eu estou tendo o melhor tempo da minha vida. O que significa dizer que os dons de Deus são irrevogáveis? Ele nunca se arrepende da extensão da sua graça ou muda de ideia. Lá estava ela, tinha sido pastora há 35 anos. Deus nunca mudou de ideia sobre as Filipinas. E agora lá está ela nas Filipinas. Eu penso no Bill e na Patrícia. Ele trabalhou conosco no TI até chegar aos 50 anos. E agora lá está ele na África, impactando toda a África Ocidental. Os dons e chamados de Deus são irrevogáveis. E então aqui estão as boas notícias. Não importa a sua idade, em que ponto você está na vida. Apenas comece a buscar a Deus diligentemente. Pague o preço e obedeça a Ele. E então multiplique o que Ele te confiou. Você será então uma pessoa realizada e você será uma daquelas que estará com o Cordeiro entre os chamados, escolhidos e fiéis. Vocês gostaram? Eu quero orar por vocês. Eu quero orar para que você cumpra o chamado de Deus para a sua vida. Eu preciso de você. Nós precisamos que vocês cumpram o chamado de Deus em sua vida. Porque sabe, se só 20% do meu corpo está funcionando, eu não tenho um corpo muito feliz. Mas se 100% do meu corpo físico funciona perfeitamente porque Deus criou dessa forma, eu estarei muito bem. Eu sei que Jesus deseja muito que 100% do seu corpo esteja funcionando plenamente. Então vamos te levar a esse lugar, precisamos de você nele. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada pessoa que ouve o som da minha voz. Pai, oro também por essas 5 pessoas preciosas que estão ao redor da mesa, por todos que estão assistindo online, por vídeo, onde quer que estejam participando. Eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo, para que vocês ouçam do céu e saibam exatamente os próximos passos que devem tomar, e que vocês possam cumprir e multiplicar no seu chamado. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, para que os obstáculos e empecilhos sejam removidos. E oro para que a sua presença venha sobre eles agora e que você fale com eles agora mesmo, Senhor. E fale aos seus corações sobre o chamado animador e emocionante que o Senhor colocou nas vidas deles. Eu peço isso no poderoso nome de Jesus. Amém. Uma última palavra eu quero dizer. Nunca tema o chamado de Deus sobre a sua vida. Porque eu te digo, tem uma passagem que eu amo, diz: deleita-te no Senhor e Ele dará os desejos do teu coração. O que isso significa? Ele vai pôr os desejos dele lá. Eu vi as pessoas no ministério e eu pensava: a última coisa que eu quero na minha vida é entrar no ministério. Mas hoje eu não consigo pensar em mais nada que eu poderia estar fazendo agora. Eu lembro que naquela época eu queria jogar tênis profissionalmente ou golfe profissionalmente. Mas eu te digo, mesmo quando eu era jovem, com o meu carrinho velho dirigindo para cima e para baixo, dirigindo com 2 crianças pequenas no banco de trás, eu já era tão feliz e realizado quanto poderia ser. Sim, eu tive provas e tribulações, mas eu era realizado porque eu estava cumprindo os desejos que Ele pôs dentro de mim. Não tenha medo do chamado que Deus pôs em sua vida. Você será a pessoa mais feliz, mais realizada, mais satisfeita, porque você está fazendo o que Ele te criou para fazer. Muito obrigado por investir em você mesmo, para que todos que possam ser impactados pelo seu ministério sejam impactados. Eu me alegro muito por trabalhar com você nesse grande campo de colheita, no qual podemos trabalhar para o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu desejo o melhor para você, em nome de Jesus. Ok? A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação.
Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.